quero deixar aqui para todos vocês uma mensagem. Nós não vamos lutar simplesmente porque é uma questão de querer ou não querer SAF. Nós vamos lutar porque nós sabemos perfeitamente que o Vasco tem solução. Nós sabemos perfeitamente que há caminhos. Eles sabem que há caminhos. Eles mentem dizendo que não há caminhos porque eles não têm as soluções para esses caminhos. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral. Deixa aquele like também para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, para a gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Iniciei com um trecho da mensagem do Sérgio Frias, porque acho aqui que todo vascaíno deve ouvir. Essa situação de SAF que alguns torcedores do Vasco defendem não pode continuar, principalmente por essa gestão de merda aí que só te entregou mentira. Nada que prometeram, eles cumpriram. Nada. E são eles que vão definir essa situação no Clube de Regatas Vasco da Gama. Nem pensar, quero que você fique aí no nosso vídeo para acompanhar essa mensagem do Sérgio Frias. Mas antes vamos falar um pouquinho de bola, é isso mesmo, porque hoje é dia de Vasco. Vascão enfrenta aí a Portuguesa às 9h30 em São Januário aí e tendo a chance de retomar a liderança aí, ganhando da Portuguesa e dando aquela secada, é claro, no Botafogo. A Portuguesa aí um time mais interessante, claro, com todo respeito à Portuguesa, o Vasco tem que passar o carro, tem que passar por cima da Portuguesa, porque nosso principal objetivo, que é a Série B, é muito mais difícil, um nível técnico muito mais complicado do que a Portuguesa, mas se a gente parar para pensar que as 3 vitórias do Vasco aí, Madureira, Nova Iguaçu e Volta Redonda estão na parte de baixo da tabela, não, o Portuguesa está na 5ª colocação aí com apenas uma derrota e 7 pontos, então tá ali, motivado também para tentar aí entrar no G4 e atrapalhar ali os clubes grandes. O Vasco que pode ter algumas mudanças aí, família vascaína, uma informação aí de um dos passadores de pano, o Lucas Pedrosa, disse que o Léo Matos e o Riquelme podem ganhar a vaga aí no lugar do Everton e do Edmar, que vem jogando bastante tempo, jogaram todas as partidas do ano, tanto o Everton quanto o Edmar, e aí pode ter a oportunidade, tanto o Léo Matos, que já teve, inclusive, jogando de zagueiro, de terceiro zagueiro, mas pode jogar de lateral, e o Riquelme também, que eu acho que vai sim dar conta do recado, porque também é um grande jogador. A única ressalva que eu vejo nessa situação aqui, que eu, na minha opinião, sei que tem muito torcedor que defende o Léo Matos, eu não gosto de jeito nenhum. Acho que se for para utilizar o Léo Matos naquele jeito que ele entrou aí contra o Madureira, de terceiro zagueiro, de lateral direito, eu não gosto. Por mais que alguns aí critiquem o Everton, acham que ele tem falhas defensivas, eu acho que é um jogador que acrescenta muito, no ataque do Vasco, na fase ofensiva do Vasco. Se o Vasco está fazendo tantos gols, eu acho que o Everton tem muita participação nisso, sempre dando passagem, sempre se colocando à disposição ali no ataque, vai no fundo. No jogo contra o Madureira até errou alguns cruzamentos, mas é um cara que está participando muito. E eu não vejo essa força física no Léo Matos para fazer toda hora essa ultrapassagem e estar sempre ali disposto no ataque. Então acho que o Léo Matos deveria ser terceiro zagueiro. Outro também que pode ganhar a vaga aí é o Galarça. E acho que sim, que tem que jogar desde o início do jogo e realmente mostrar. Porque todas as vezes que o Galarça entrou durante o jogo, entrou muito mal. E a gente tem que realmente ver os jogadores, porque a gente sabe que tem problemas de cartões, problemas de lesões, e aí você tem 4 volantes no elenco nesse momento, que é o Matheus Barbosa, Juninho e Yuri, que estão jogando muito bem, então é bom ter mais opção. O Zé Ricardo confiar no Galarça também acha interessante ele jogar. E o Riquelme a gente sabe aí que pode entregar. A gente vai ficar aí na dúvida se vai entrar com 3 zagueiros ou no 4-3-3. A formação que o Vasco escolheu, eu acho que o Zé Ricardo está trabalhando bem, está bem encaixado o Vasco, e acho que a gente tem aí totais condições de fazer uma grande partida, ganhar da Portuguesa e encarar o Botafogo no nosso primeiro clássico do ano e também dar uma sapecada neles. É isso mesmo, família vascaína. Então é isso.
Mas se liga só, a gente está vendo aí o Vasco caminhar muito bem, né, na competição do Carioca, pelo menos isso, já que em 2020 e 2021 o Vasco foi péssimo, não classificando nem para as semifinais, e agora a gente vê o seguinte, vou trazer aqui a opinião do Carlos Alberto, que é o seguinte, você acha que o Vasco é a quarta força do Campeonato Carioca? Infelizmente essa gestão de merda deixou o Vasco na Série B, e por esse motivo tem muita gente que acha o Vasco a quarta força hoje do futebol carioca. Mas se a gente analisar aí o desempenho do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, quero saber a sua opinião. Você acha o Vasco a quarta força? Vamos trazer o Carlos Alberto aqui para falar sobre isso. Se liga só. Vamos ver. Fala aí. Esse negócio do Vasco ser considerado a quarta força tá fazendo muito bem. Igual o Corinthians do Carille de 2015. Isso tá fazendo bem o Vasco, que tá entrando sem peso, né, nas partidas. E como eu venho destacando, a organização do Vasco em campo é impressionante. Carlos Alberto, surpreendendo esse início de Vasco, em detrimento do fim de temporada do ano passado, né? Pô, tá surpreendendo, assim, positivamente, já vê? O Zé tá conseguindo, né, deixar essa equipe organizada, o golaço aí do Peck, é um golaço. E é um jogador que, particularmente, eu gosto muito, que ele tem velocidade, ele tem um 1 para 1, ele chuta bem de fora da área. Então, assim, esse início do Vasco muito bom tá dando oportunidade pro Zé, né, fazer os seus experimentos. Né? Mas ele arriscou também. Ele Se ele botou três perde, a zagueiros. torcida enche o saco. Não, mas ele tá... A torcida Qual que é tá o favorável. Qual que é o brasileiro, Carlos, GV? A torcida tá Qual que é o brasileiro? A torcida tá favorável a ele nesse momento e tá fazendo bem esse negócio da quarta força pro Vasco. Ele tá entrando leve pros jogos, e organizado e competitivo, ele não tá dando espaço pros adversários e tá conseguindo criar as etapas e construir seus resultados. Eu tenho assistido todos os jogos. O time do Vasco, pra mim, não é quarta força, não. Né? Não, pra gente aqui não é. Não. Mas eu no sei, início, sim. no início, Sim. Tem considerado... falado isso. Tá aí, família vascaína, deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco, desempenho dentro de campo hoje, é a quarta força do Campeonato Carioca, do futebol carioca. Na minha opinião, vendo aí, já vi partidas do Botafogo, do próprio Fluminense, né, dos Mulambos, não acho o Vasco hoje a quarta força não, tá atuando melhor que Botafogo, que Fluminense, claro que o Flamengo tem muito recurso técnico e vai melhorar durante a competição, então é complicado realmente, é um nível muito diferente, mas acho que o Vasco com a postura, com a determinação, com o empenho, tá sim se colocando aí à frente nesse momento que Botafogo e Fluminense. Essa é a minha opinião. A gente vai encarar esses times aí e a gente vai poder tirar essa prova aí, família vascaína. Quero saber a opinião de vocês. E para finalizar o nosso vídeo, a gente vai trazer aqui a mensagem que o Sérgio Frias deixou lá no canal Casaca para todo vascaíno. Aqueles que acreditam aí que a SAF é a solução para o Vasco, ele vai te dizer aqui, e eu concordo com isso, confio nisso, que o Vasco sim tem outras soluções. Uma gestão que só entregou mentiras, que não entregou nada para o Clube de Regatas Vasco da Gama, vem agora falar de SAF? Eu não vejo isso com bons olhos. Se futuramente isso possa acontecer no Vasco, é outras situações. Agora, essa gestão decidir isso, não concordo nem um pouco. E o Sérgio Frias vai passar a mensagem dele aí para vocês. Vale a pena assistir. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. Quero deixar aqui para todos vocês uma mensagem. Nós não vamos lutar simplesmente porque é uma questão de querer ou não querer SAF. Nós vamos lutar porque nós sabemos perfeitamente que o Vasco tem solução. Nós sabemos perfeitamente que há caminhos. Eles sabem que há caminhos. Eles mentem dizendo que não há caminhos porque eles não têm as soluções para esses caminhos. E porque quem tem tais soluções não lhes interessa porque não está dentro daquele métier do poder. E eles querem que você, sócio do Vasco, não participe dessa discussão, porque você é menor dentro dessa discussão. Eles só querem que você escolha o modelo de SAF. Eles querem empurrar a goela abaixo em vocês, todos nós, a SAF, e aí dizer que não querem SAF. Portanto, cobrem dessa direção, cobrem time de futebol, cobrem resultados, cobrem que cumpram as promessas, cobrem que injetem capital, cobrem que captem recursos, cobrem que cuidem e respeitem o quadro social, cobrem que cuidem e respeitem o patrimônio do Vasco, cobrem que não tragam para a base do Vasco algo que seja menor do que o seu potencial. Cobrem resultados.
cobrem trabalho, cobrem proximidade com São Januário, cobrem que eles se atenham aos problemas do Vasco e os resolvam, como outros estiveram lá e resolveram, de dentro do Vasco. Cobrem atitude, cobrem que eles, por mais que estejam em situações específicas em conluio, que entendam que há um quadro social que os observa, que não é necessariamente um quadro social de oposição, mas que os fiscaliza, um quadro social que sabe perfeitamente o tamanho do Vasco, um quadro social que sabe perfeitamente que um clube do tamanho do Vasco, com a torcida que o Vasco tem, não é para ser vendido, e sim para ser um exemplo de captação de recursos, com exemplo já dado da integração da torcida do Vasco com o clube, do engajamento da torcida do Vasco com o clube e do potencial que esse clube tem. Entendam, não são os robôs da internet, não são os discursos fáceis e fracos da direção do Vasco, não são os argumentos pífios que são postos para o público ou eventuais apoios que venham de órgãos de mídia. O Vasco é claro que tem jeito, o Vasco é claro que tem solução. O Vasco tem potencial, o Vasco tem história, o Vasco tem torcida nacional numerosa, gigantesca. E o Vasco vai ter a sua solução, que não será a SAF.